salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube, também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscritos. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, deixarei na descrição novamente links dos meus produtos no Mercado Livre, né, para quem vier a se interessar por eles, né, assim estará contribuindo com o trabalho do meu canal, e também na descrição Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? É o seguinte, pessoal, o homem solteiro tem que saber equilibrar o isolamento, né? Eu já sei que inúmeras vezes eu já trouxe aqui argumentos em favor desse estilo de vida, né? Inclusive é algo que já é seguido há muito tempo por japoneses, europeus, tá entendendo? Países que tem ali um alto grau de QI, né? Inclusive até me lembrei aqui de uma frase de Nikola Tesla, que diz o seguinte, né? Um alto grau de inteligência tende, não é do Nikola Tesla, né, mas do Schopenhauer, né? O alto grau de inteligência tende a tornar os indivíduos antissociais, né? O que seria um antissocial, né? O que seria ser antissocial, né? É ser anti a tudo que não presta, resumidamente, né, pessoal? Mas o que eu tô querendo trazer aqui é uma possibilidade de, por exemplo, frequentar lugares aos quais tu curte, tá entendendo? É lógico que hoje em dia, mais do que nunca, tem batido muito desânimo de sair de casa. Eu propriamente tem dias assim que não tenho vontade nenhuma, né? Ainda mais com o contexto atual do Brasil, com inúmeras problemáticas, né? Que quer queira ou não, né? A gente precisa se ligar nisso. Problemas políticos, econômicos, infraestrutura, segurança, e etc, né? A gente tem que se preocupar com isso, quer queira ou não, né? Porque são questões que, no final das contas, podem fazer parte do nosso cotidiano. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, pessoal, que o isolamento, diferentemente do que a imprensa diz, não é um problema, né? Mas é preciso saber equilibrar para que isso não vire uma depressão, tá entendendo? Por isso que é importante, de vez em quando, você praticar um hobby. Por exemplo, andar de bicicleta, correr, andar de skate, né? Tem até aqueles skates mais evoluídos que são longboards, né? Tá entendendo? É esse que é o ponto. São práticas de esportes, de vez em quando, que te fará cada vez mais evoluir. Não só a prática de esporte, né, mas exercícios físicos, né, também autoaprimoramento no que tange
a evoluir o seu intelectual, né? Que é uma coisa que fará com que tu saia na frente perante a muitos aqui no Brasil, porque é um assunto que não é levado muito a sério, ainda mais porque o Brasil não valoriza a educação, né? E isso é mais uma problemática, quer queira ou não, porque tanto a falta de respeito quanto a falta de educação já viraram regras no Brasil, certo? Então eu tô falando no sentido assim de equilibrar o isolamento para que tu não fique eternamente assim. Não tô falando para você interagir com qualquer tipo de pessoa, tô falando assim para que você possa respirar, até mesmo buscar aquilo que te traz satisfação, tá entendendo? Até nessas saídas te fazem ter mais inspiração, que é isso que eu considero muito, né? Eu considero muito para o meu lado assim mental, para o meu lado espiritual, até mesmo psicológico, físico, cara. A gente tem que levar todas essas questões em consideração, porque não sei se você já está sabendo, né? Mas cada vez mais o Brasil tem decaído no que tange a saúde mental, tá entendendo? Então esse é um aspecto muito crucial nos tempos atuais: saúde mental e também gerenciamento do seu tempo, porque se tem uma coisa que não volta de jeito nenhum é esse atributo, porque tu pode saber de muita coisa, mas se tem uma coisa que não volta jamais, é o tempo, pessoal. É o tempo. A gente tem que apreciar isso, tem que valorizar esse tipo de aspecto, né? Não só isso, né? Também a liberdade, né? Que tem gente que só vai valorizar esse aspecto quando ficar sem ela, né? Eu vejo muita gente assim querendo censurar, por exemplo, a comunidade masculina, mas assim, pedindo interferência do Estado, mas isso não é solução, é problema, entendeu? Soluções nunca virão para sua vida, nunca virão através de terceiros, né? É lógico que tem que levar em consideração que seus pais tendem a te aconselhar, mas assim, eles não vão viver por você, tá entendendo? Tu tem que ter sua independência, né? Buscar ali um financeiro melhor, buscar novamente aqui o gerenciamento do tempo, buscar saúde mental, né? Enfim, aquilo que tu não tem controle, tu não tem o que fazer, tá entendendo? Eu sei que existem inúmeras problemáticas comportamentais, sociais, espirituais aqui no Brasil, que eu até já relatei em outros conteúdos, mas assim, a gente não pode ficar se prendendo a isso. A gente tem que buscar nossa própria evolução, né? Com desenvolvimento pessoal. Eu já falei aqui que eu sou contra coach, estou falando assim, autodesenvolvimento, entendendo? Isso varia de pessoa para pessoa, né? Porque o que eu curto pode ser que tu não curta, pode ser que tu não goste, né? O que eu não gosto pode ser que tu goste. Então isso varia muito, né? Eu tendo a acreditar assim que a salvação é individual. Aqui a gente que acredita que a salvação é coletiva, o que um faz, o que o outro tem que fazer também,
já está equivocado, está indo para o caminho errado, né? Então, por mais que venham a te difamar, no sentido assim de, tu tá vivendo de uma forma egoísta, não, pessoal, acredito que o individualismo é saudável. O problema mesmo é justamente a falta desse aspecto, né? Porque se você ir para um sentido de ser controlado pelos outros, realmente tu tá deixando de ser quem você é. É esse que é o ponto. É esse preço que se paga por ser indomável, vamos dizer assim, né? E tem aquela frase também, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Nunca fez tanto sentido quanto nos tempos atuais, ainda mais com esse regime totalitário que a gente está, por esse período totalitário que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Onde o preço dos produtos estão cada vez mais elevados e também existe, eu acredito que a gente está em tempos sombrios para a liberdade de expressão, dependendo do que tu fala, né? Enfim, certos assuntos estão sendo um tanto que proibidos, até que socialmente falando, né? Mas enfim, pessoal, por que, né? Por que saber controlar o isolamento, né? Para evitar depressão, para evitar tristezas maiores, para procurar inspirações, né? Procurar inspirações, insights para um projeto, tá entendendo? Para projetos que você venha fazer. É esse que é o ponto, é isso que essa que é a luz que eu estou trazendo aqui, né, nesse conteúdo. Porque eu vejo muita gente falando assim, porque tu tem que buscar status, porque dinheiro é felicidade. Mas o ponto é o seguinte, pessoal. O ponto é o seguinte, que pode ficar sem uma quantia de dinheiro, mas essa quantia ela pode voltar para ti depois. Agora, o tempo é valioso, tá entendendo? Então a gente tem que buscar aquilo que realmente importa, né? Que são princípios e valores, propriamente outras questões que envolvem hobbies, autoaprimoramento, entendeu? Novamente repetindo, gerenciamento do tempo, tá entendendo? É isso. Eu já defendi muito isolamento aqui. Eu entendo que ele está correto, né? Estou querendo me desdizer, né? Desdizer entre aspas, né? Do que já falei anteriormente, né? Porque tende a acreditar que isso seria um problema para hospício, mas não, pessoal, muito pelo contrário, né? O problema maior é querer o tempo todo ficar em volta de pessoas até que tu desconhece. Isso que é o problema. Para mim, é isso que eu entendo, né? É nessa conclusão que eu já cheguei. Tá entendendo? Então era isso que eu tinha pra dizer, pessoal. Então era isso que eu tinha pra dizer. É lógico, né? É lógico que a gente não pode dizer assim, que a gente é feliz o tempo todo. Isso é a maior falácia, né? Isso é a maior falácia. É lógico que haverão variações, oscilações das harmonias, né? O que é natural, né? Agora, quer queira ou não, nunca foi tão bacana assim de se valorizar quanto nos tempos atuais propriamente a valorização da espiritualidade e do minimalismo, pessoal, né? Pessoal, se existe essa geração materialista que vê sucesso em questões materiais, né?
Eu já vi muito rico, né? Eu já vi pesquisas, na verdade, que dizem que cada vez mais os ricos estão em depressão, né? Por que será, não é mesmo? Né? Porque realmente ter sucesso financeiro não quer dizer tudo, pessoal. Então isso de que dinheiro traz felicidade é uma falácia. É importante, claro. Eu queria ser rico, lógico, mas eu tendo a acreditar que não é tudo, não é tudo, tá entendendo? E então era isso. E muitos desses ricos aqui no artistas, né, que são milionários aqui no Brasil, vivem de uma forma hipócrita, né? Às vezes a pessoa não questiona, né? Por que ela chegou? Se ela chegou lá é porque alguma coisa tem, né? Mas não se questiona, né? Sobre as hipocrisias desse mesmo artista, né? Desses mesmos artistas que temos aqui no Brasil, né? Enfim, né? Tem até um artista recentemente que falou que os Estados Unidos têm inveja do Brasil, né? Artista entre aspas, né? Vergonhoso. Vergonhoso, diga-se de passagem. Mas era isso que eu tinha pra dizer, pessoal. Muitos são aqueles que não querem ver teu bem, né? Mas é isso. Temos que viver mesmo assim. Valeu, até a próxima.